convidamos e vamos conversar com o Dr. James Walker Jr., que é advogado criminalista, presidente da ANACRIM, a Associação Nacional da Advocacia Criminal. Doutor, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Já desde ontem de manhã, quando foi noticiada a prisão preventiva de Marcelo Crivella, nós discutíamos a necessidade de separação de dois aspectos. Um deles, a peça de acusação sobre a existência desse suposto QG da propina, que é uma peça que tem que ser submetida ao Poder Judiciário para futuro julgamento e conclusão do Poder Judiciário se há culpa ou inocência dos envolvidos. O outro aspecto é, há elementos para prisão preventiva do prefeito Marcelo Crivella a esta altura do campeonato, neste momento do processo. De que forma o senhor observou a decretação da prisão preventiva do prefeito Marcelo Crivella? Havia motivos para isso neste momento do inquérito? Bom, muito bom dia a todos que nos acompanham. De fato, você colocou muitíssimo bem. Existem duas questões a serem enfrentadas. Uma delas é a questão de mérito, que vem junto com a denúncia, com uma eventual denúncia, e que depende da instrução criminal, de todo o desenrolar da instrução criminal, e ao final, com a sentença, é que vai se decidir sobre culpa ou não, ou seja, condenação ou absolvição. O que a desembargadora Rosa Helena fez na manhã de ontem foi avaliar a necessidade ou não da prisão preventiva do prefeito Marcelo Crivella. Acontece que esse foi um assunto que dominou a pauta política, social, jornalística do dia inteiro. Acontece que, ao nosso sentir, o que a desembargadora fez foi exatamente o contrário. Ela não avaliou tão somente a necessidade da prisão naquele momento. Ela invadiu muito a questão meritória, ela analisou muitas questões relativas ao mérito da questão e isso, de alguma forma, tornou aquela prisão insustentável. Seja porque ela enfrentou muito mérito, ou seja porque, sobretudo, não havia necessidade da prisão. A prisão não se sustentava muito mais por esse aspecto, ou seja, porque ela era absolutamente desnecessária, sobretudo se nós avaliarmos os comandos, as orientações que vêm do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o ministro Edson Fachin, por exemplo, determinou que os presos que estão em regime semiaberto devem ser conduzidos ao regime domiciliar, para tentar conter a disseminação do vírus, do coronavírus, no meio prisional. Pegar alguém com as características do prefeito Crivella e levar para a prisão nesse momento era algo absolutamente desnecessário ao nosso sentir. Agora, doutor, o fato de Marcelo Crivella deixar a condição de prefeito do Rio de Janeiro a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, embora ele esteja já afastado por determinação judicial das atividades de prefeito, do exercício do cargo, vai mudar em alguma coisa o processo contra ele do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, a condição dele no processo, a instância em que ele vai ser julgado, possibilidades de recursos, isso muda? Isso muda, sim. Em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, essa questão já ficou decidida. E, ao nosso sentir, o que acontece é que o prefeito Crivella, deixando o cargo de prefeito a partir de 1º de janeiro, ele perde essa condição que nós chamamos de foro privilegiado. Portanto, se essa decisão foi proferida, essa decisão a qual me refiro é a de ontem, né? A decisão de prisão foi proferida por uma desembargadora do Tribunal de Justiça do primeiro grupo de câmaras, nós entendemos que agora todas essas questões serão remetidas ao juízo comum, ou seja, à primeira instância, e me parece que não haverá mais, então, essa condição de foro privilegiado. Agora, doutor, do ponto de vista jurídico, a transformação da prisão preventiva em prisão domiciliar significa o quê para um acusado num processo? Significa um cumprimento, nesse primeiro momento, dessa prisão numa situação muito mais favorável, sobretudo neste momento de pandemia, que é um momento gravíssimo, muitas pessoas morrendo. Nós não estamos falando de uma prisão definitiva, estamos falando de uma modalidade de prisão cautelar. A prisão preventiva, tanto quanto a prisão temporária, é uma modalidade de prisão cautelar. O nome já diz, o nome já é sugestivo, o objetivo é acautelar uma situação. Relativamente ao prefeito Crivella, a desembargadora entendeu que deveria acautelar que situação? O fato de
poder, eventualmente, se valer dos últimos dias de mandato para praticar algum ato em desconformidade com a administração pública. Esse foi o entendimento da desembargadora, o que nos parece muito excessivo, porque bastaria tão somente o afastamento e a proibição de frequentar os locais da administração pública para afastar essa possibilidade, ou essa eventual possibilidade. Mas ela preferiu a prisão, que nos parece muito mais uma pirotecnia do que uma fundamentação jurídica, e era uma prisão que realmente não tinha como se sustentar do ponto de vista jurídico, e foi o que aconteceu, o que gera insegurança jurídica na sociedade, o que gera, inclusive, algum tipo de receio, algum tipo de desconfiança em relação ao próprio Poder Judiciário, porque um membro do Poder Judiciário prende pela manhã, uma desembargadora, outro membro do Poder Judiciário solta à noite, um ministro. Agora, doutor, eu queria só aproveitar esse gancho para fazer uma última pergunta rapidamente, porque o nosso tempo está acabando, mas o que gera também desconfiança na população é o seguinte: nós temos, em média, 40% dos presos no nosso sistema penitenciário provisórios, ou seja, sem julgamento ainda, não se sabe se são culpados ou inocentes. Por que o Poder Judiciário analisa tão rapidamente uma demanda de uma figura pública importante e demora tanto tempo para avaliar se um sujeito comum, às vezes mais pobre, não merece o mesmo direito, também não tem o mesmo risco de contrair a Covid-19 no sistema penitenciário? Não há uma desigualdade aí por parte do Poder Judiciário, estimulada pelo Poder Judiciário? A sociedade como um todo, essa tua colocação é um questionamento recorrente no meio jurídico. A sociedade é desigual, por natureza ela é desigual. E o que acontece é que as pessoas que têm possibilidade de contratar advogados que possam se dirigir mais rapidamente ao Poder Judiciário, de regra, conseguem obter uma prestação mais rapidamente, uma prestação jurisdicional. Se nós temos 40% a 45% de presos provisórios no sistema prisional, infelizmente, o sistema prisional e o sistema de justiça criminal brasileiro produz presos pobres, presos periféricos. E isso é mais uma forma de segregar, é mais uma forma de excluir e é mais uma forma de manter esses, aspas, indesejáveis lá dentro do sistema prisional mesmo. Quem interessa tem toda a chance de sair. Quem não interessa, a sociedade como um todo vai sendo mantido na exclusão e no cárcere. É isso que acontece de regra. Dr. James Walker Júnior, advogado criminalista, presidente da ANACRIM, que é a Associação Nacional da Advocacia Criminal. Muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até uma próxima, hein? Eu que agradeço. Muito obrigado e bom dia.